A primeira pergunta é essa. Quando a gente entra no rádio e depois de uma experiência de reportagem, mandam a gente apresentar um programa, o que tu pensou pela primeira vez? Luiz Adolfo, todos os colegas que estão na sala conosco, nossa sala virtual, que a gente está aprendendo a lidar com esses instrumentos todos, né? Nós que somos ainda, falou em rádio, né? Eu sou do tempo do rádio passado. O rádio hoje está dentro desse aparelho que eu estou conversando com vocês aí, que é o celular. O rádio acabou se renovando nesse processo mesmo em meio à pandemia, quando os veículos tradicionais começam a ganhar um pouco mais de força e retomar essa força da credibilidade da informação, né? Eu sou do tempo do rádio antigo ainda, né? O Flávio Du também entendeu o que eu digo, em que o Ranzolini olhava e dizia, não, um bom repórter sai de um grande produtor e um bom apresentador sai de um grande repórter, né? Isso não mudou muito nessas linhas gerais, né? É preciso, sobretudo, se aperfeiçoar, se aprimorar, estudar, se manter informado. O que mudou foi as plataformas que a gente trabalha hoje, né? O âncora, antes, ele tinha que ler todos os jornais, coisa que eu fazia, né? Se manter bem informado. Isso hoje ainda é fundamental, só mudou a plataforma, mas, sobretudo, é preciso hoje ele ter ideia do que ele tem para utilizar no ar, dos processos todos. O rádio hoje ele mudou. O rádio hoje ele também tem imagem. Antigamente, o repórter de rádio saía para a rua e usava o celular assim, que é que vocês estão me vendo aí, como quem faz uma ligação para entrar no ar. Isto mudou. Hoje ele faz o celular assim, ou seja, como quem faz para colocar uma imagem e o áudio no ar. Hoje é diferente. O apresentador também, o apresentador de rádio. Hoje ele tem 3, 4, 5, 6 telas na frente do celular direito, mais um computador na frente, mais um celular num tripé para fazer a geração das imagens no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ou seja, o apresentador é multiplataforma. Não basta mais só ele ter a informação, ele ter o cabedal para fazer as entrevistas, para poder ser generalista. O apresentador de rádio, ele é um generalista. É diferente, muitas vezes, de um profissional de jornal, de televisão, que é mais específico, né? O apresentador de rádio ele tem que estar preparado para entrevistar as mais diversas fontes, os mais diversos momentos do dia. E ele tendo essas plataformas todas associadas hoje, porque é preciso conteúdo, porque hoje você tem menos repórter, você tem menos produtor. As redações que antes tinham 70, 80, 90 pessoas, hoje tem 20, 30, 40 no máximo. Então, o número de profissionais é menor, o número de fontes que ingressam no ar são menores também, infelizmente, né? Então, hoje você se realimenta. O rádio hoje é a realimentação de todas as plataformas. Eu estou no ar com o Jornal Gente, daqui a pouco eu linko com o Band News TV. Eu estou no ar com o Jornal Gente das 8h30 às 10h30 da manhã na Rádio Bandeirantes, FM e AM, né? E daqui a pouco você linka com outras plataformas e vai fazendo essas junções. E você tem que ter em mente que você também está no ar ao vivo e a sua imagem está no Facebook, no YouTube e no Instagram, né? Então, ele hoje é a convergência desses processos todos. E ao âncora de rádio hoje não basta mais só dominar a palavra, e é importante dominar a palavra, o conteúdo e tudo que está acontecendo, mas saber que também ele está transmitindo imagem e que o seu comportamento no estúdio, o seu gestual, tudo faz parte do contexto do produto que a gente está colocando no ar. Porque o rádio assim se renovou com as plataformas. Diga, comandante. Tu está nos vendo? Não? Porque assim, o Flávio daqui a pouco levantou o dedinho ali para fazer uma pergunta. Tu consegue enxergar, não? Ah, não, é que eu estou pelo celular, então eu vejo um de cada vez, perdão. Tá bom, então o Flávio, a próxima pergunta. Osíris, o âncora de rádio, de TV também, mas o de rádio especialmente, também é um opinador. Ele, de alguma maneira, está opinando. Tal. Ele tem as suas convicções, tem as suas posições, tem as suas ideias, tem as suas versões, tá? E, às vezes, essas posições dele são conflitantes com as da empresa. A empresa, enfim, defende algumas posições, o âncora tem as suas convicções pessoais e defende as suas. Como é que se lida com essa situação, especialmente no rádio moderno, que tu muito bem desenhaste para nós nessa primeira participação? Para mim isso é muito fácil, porque eu estou completando 15 anos de Grupo Bandeirantes. Eu tinha antes, fiz 15 anos de RBS, tá? E depois fui para Bandeirantes, em 2006.
E a Band sempre deixou isso muito tranquilo para os seus âncoras. Ela tem uma posição editorial e preserva a posição dos seus âncoras. O Grupo Bandeirantes é feito de um matiz de âncoras e eles têm as mais diversas opiniões. O Boechat deixava isso muito bem claro quando, nos seus editoriais da Band News, ele lia o editorial do Grupo Bandeirantes, depois ele dizia, este é o editorial do Grupo Bandeirantes. E muitas vezes ele dizia, não necessariamente eu concordo, e dava a opinião dele em seguida, né? E isso faz parte da ponderação que a gente tem no dia a dia, né? Nós preservamos o editorial da empresa e lidamos com a nossa opinião de uma forma ponderada, procuramos lidar de uma forma ponderada, se é que os momentos atuais determinam e permitem a ponderação, muitas vezes não, já que somos alvo de tudo que é tipo de ataque através das redes sociais. Mas isso é lidado no dia a dia, sobre tudo isso, né? Preservar o posicionamento da empresa e o pessoal de cada âncora, né? Cada âncora tem que saber lidar com esses processos todos, né? Eu fiz uma migração em novembro, dezembro do ano passado, passei a ser gestor das rádios do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, né? A Cissa Kramer é gestor da TV, eu sou gestor das rádios, da Band News, da Rádio Bandeirantes e da Ipanema na plataforma online, né? Então, você também tem a posição de gestor. Eu tenho a minha opinião pessoal, tenho a posição de gestor e tenho a opinião da empresa. E você tem que fazer a ponderação e saber separá-las, né? Eu uso sempre, quando entro no editorial, eu digo, esta é a opinião da Bandeirantes, esta é a opinião da empresa, né? Às vezes eu concordo, às vezes não, né? Então você tem que saber separar esses processos todos. No dia a dia, operacionalmente, você tem que ter ponderação para fazer isso. A idade nos ajuda a ter essa ponderação e fazer a separação de uma forma mais fluida, né? De forma tal que o ouvinte perceba que um apresentador pensa de um jeito, a empresa pensa do outro, o outro concorda e assim por diante, né? Osíris, a próxima é a Tamara aí, que levantou o dedo, vai fazer uma pergunta aí. Oi, Osíris, o Flávio e o Luiz Adolfo falaram da empresa, né, e da posição do profissional. Eu fiz um período produção para o Flávio Alcaraz Gomes e vi umas perguntas esquisitas, né, que os ouvintes fazem. E ele dizia sempre para a gente fazer assim, vocês têm que pensar que o ouvinte tem uma idade média de 12 anos. Hoje, com as redes sociais, como é que se diz? A entrada do público é maior, né? É mais facilitada, a interatividade é maior. Como é que vocês lidam? Tem esse pensamento assim de tratar como 12 anos todo mundo? Como é que vocês... Como é que interfere isso? Como é que a produção consegue conduzir essa interatividade que agora é mais intensa, né? Bem colocado, Tamara. O Flávio Alcaraz foi um grande apresentador, olha, fora de série, difícil trato, era meio irascível, ser bem ponderado assim, mas era um grande talento, um cara fora de série, conhecia muito rádio, né, para a sua época, né? Mas isso tudo mudou muito. E eu peguei essa passagem de geração toda, né? Peguei o surgimento do e-mail e depois o surgimento das redes sociais todas, né? Fui resistente em determinado momento também com redes sociais, a gente é sempre, né? E aquela máxima de que o ouvinte ouve, aquilo foi por água abaixo. Não. Hoje o ouvinte não tem 12 anos, ele é inteligente, ele quer a resposta imediata e ele quer participar dos processos todos. Por isso é importante das plataformas virtuais, né? Porque hoje ele interage com o programa o tempo inteiro. O programa tem 1 hora, ele vai interagir 1h10, além do programa, com a sua opinião, com a crítica, né? E você tem que saber também fazer o filtro desses processos todos e entender que o ouvinte é inteligente, independente da posição ideológica que ele tenha e que ele quer participar. E ele só vai te dar audiência se você o citá-lo muitas vezes, né? Claro que isso não é uma regra, mas é o que a gente está vivenciando, esses processos todos. O rádio mudou desta forma. Antes o ouvinte ou mandava um e-mail ou ligava para a produção. Hoje ele entra direto na timeline da tua rede social, porque se eu estou no Instagram, tem o chat embaixo, se eu estou no Face, tem o Messenger embaixo. Se eu estou no YouTube também, e o rádio está no YouTube, está o chat embaixo e eles se manifestando todos, das mais variadas formas. Então, eles querem participar. Hoje, eles têm opinião e fazem parte do novo rádio que surgiu dentro das plataformas e dentro do celular. Osíris, eu queria fazer uma perguntinha minha agora, que é o seguinte, ó. Quando tu era estudante da PUC, tu olhava para o Flávio Alcaraz, que a Tamara referiu agora, tu olhava para o Mendes Ribeiro, tu olhava para o Ranzolin e dizia assim, poxa, ainda você um dia um cara desses aí, de rádio. O que um estudante de jornalismo hoje
têm que fazer para ser um Osíris Marins, para ser um Daniel Scola, para ser... Como é que eles têm que se preparar para chegar onde vocês chegaram? Hoje é diferente. Hoje precisa mais preparação, mais leitura, falar línguas, sobre tudo isso, né? Falar línguas. Se puder falar o inglês, o espanhol e mais uma língua exótica, um chinês, um russo, uma coisa assim, vai ajudar e muito. Porque nós somos de uma geração que viajava para fazer as coberturas. Hoje essas viagens são mais raras, por custo e por formatação, né? Nós somos uma geração que mirava lá o Ranzolin, o Mendes Ribeiro, o Deus, né? O Flávio Alcaraz, e tinha ali o estereótipo do grande apresentador. Eu em especial, olhava muito o Daut, escutava muito o Daut, tanto no Portavisão da Bandeirantes, quanto no primeiro Gaúcha Repórter, antes do Lazier ainda, era o Daut que apresentava. Eu ouvia muito o Daut, porque ele tinha a capacidade de pegar a manchete do dia e ali traduzir a audiência. Ele tinha uma agilidade muito forte. Era um apresentador capaz de chamar um intervalo comercial e sair correndo para pegar um telefone, um orelhão na frente do presidente central, para de um orelhão ancorar um motim no presidente central. Era isso que a gente via. Hoje não. Hoje é diferente. O estudante ele tem que se preparar muito e tem que ouvir muito rádio, se ele quiser entrar no rádio. Ouvir muito rádio e saber lidar com todas as plataformas virtuais. E fazer a ponderação com a rede social na participação do ouvinte. Fazer esse filtro. Além dessa preparação técnica e dessa preparação assim de tecnologia, de línguas, a preparação ética e de formação, qual é para ser um bom jornalista? Isso tem que ler bastante, procurar boas fontes, valorizar o tempo que passa dentro da universidade. Eu sei que a universidade mudou também. Meus tempos dentro da universidade eram na biblioteca. Hoje eu não sei se eles vão na biblioteca, mas eu lia muito, né? E é importante esse processo ético todo. Você se formatar e respeitar valores, respeitar o seu semelhante, respeitar os profissionais que estão dentro de uma redação, respeitar os que estão no seu entorno. Então, isso é uma construção de valores, né? Isso você adquire com leitura e justamente assistindo às aulas da universidade, que lidam do tema, sobre tudo isso. Diga, Ciro. Deixa eu fazer uma inconfidência. Ciro, só um pouquinho, deixa eu fazer uma inconfidência. Eu me lembro na aula do professor Brito, essa turma toda revoltada, que ninguém queria ser igual aos apresentadores da época. E o Brito, muito chateado, dizia, mas o que vocês pensam? O Ranzolin, o Daut, o Flávio Alcaraz. E eu me lembro que a turma revoltada, não, a gente não quer ser igual a nenhum deles. Eu me lembro disso. Osíris, no meu tempo, eu acho que continua sendo assim. A gente observava que os entrevistadores, os âncoras que estavam apresentando programas, não tinham um contato direto com o ouvinte. Não ouviam o ouvinte diretamente. Eles não aceitavam, eles tinham medo de que, numa ligação direta com o ouvinte, pelo telefone, saísse alguma coisa que eles seriam obrigados a cortar. Tá? O cara diria alguma coisa que seria inconveniente. Isso aí ainda continua existindo, no meu ponto de vista. Porque hoje a participação dos ouvintes, essa participação é previamente selecionada. Um e-mail, um WhatsApp. Então, o âncora ou quem está apresentando o programa vai ler antecipadamente, vai dar uma olhada no que o cara está escrevendo. Continua isso ainda acontecendo ou se corre o risco de colocar diretamente alguém livremente no ar? Ciro, antigamente era até mais fácil. Hoje é até mais difícil, em função da ditadura da rede social. E hoje tem a figura da mensagem de áudio, e entra via WhatsApp. O WhatsApp hoje é o principal instrumento, a principal plataforma de ingresso de opiniões num programa de rádio. E você tem que fazer a filtragem, não pode jogar uma mensagem de áudio direta para o ar. Sim, não, a filtragem é que eu me refiro. A filtragem existe e ela é cada vez maior, à medida em que a gente vive um momento de muita polarização, de muita guerra ideológica, ou qualquer coisa que você fale, você vira ou comunista, ou direitista, ou bolsonarista, ou coisas assim. E saem impropérios ali naquelas mensagens de áudio, né? E às vezes tem até pegadinhas para você, que o pessoal manda, e eles se estruturam na pegadinha. Então tem que haver a filtragem, ela é feita
E se você vai botar um ouvinte no ar, por exemplo, já existe um equipamento que tem o chamado delay, né? Então você pode cortar que não vai vazar no ar, né? Você simplesmente corta. Ele tem um delay ali de 50 segundos que você consegue tirar o ouvinte do ar sem que o impropério que ele diga vá vazar na transmissão, digamos assim, né? É um equipamento especial que já existe, que é utilizado, né? Mas o delay, o principal risco hoje mesmo ainda é a mensagem de áudio por WhatsApp, né? Que a gente tem a máxima de jamais colocar direto no ar, tem sempre que ouvir antes, porque senão você corre o risco de cometer até crime numa dessas daí, com injúria, calúnia, difamação. Né? Tá certo. Então, pouco mudou. Não, isso continua operacional, só se acirrou mais ainda. Né? Tá certo. Pois não, obrigado. Luiz Adolfo. Mais alguém entra aí? Eu vou entrar aqui agora com uma pergunta, Osíris. Da reportagem para a apresentação, inclusive da televisão, que tu também fazes, né? O próprio comentário, tu tem programas e tudo. Como é que tu te prepara assim para mudar de repente até da Band AM para a Band News FM? Como é que é a tua linguagem? Tu é o mesmo cara o tempo todo nos diversos espaços que tu tem? A gente vira um pouco camalhão, né, Luiz Adolfo? Né? Realmente, tu percebeu bem, a Rádio Bandeirantes tem uma linguagem, a Band News tem outra. Né? A linguagem da Band News é um pouco diferente. A Band News se permite uma linguagem um pouquinho mais descolada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você tem um público um pouco mais jovem e mais feminino também, é o público da Band News. O público da Rádio Bandeirantes, a nossa FM 94,9 e a AM 640, é um público de 45 para cima, mais masculino do que feminino. Então a gente tem que fazer essa transposição. E a televisão está um pouco se aproximando do rádio, vamos dizer assim, na sua linguagem. Né? Até por força da pandemia, a gente não podendo receber entrevistado, tem que colocar via Skype ou outras plataformas, né? Você vai se aproximando um pouco de rádio na TV, com a transposição um pouco mais fácil até. Essas mídias estão convergindo muito, a gente está aprendendo em meio à pandemia a lidar com distanciamento. Né? Desde o início, o Grupo Bandeirantes executou os protocolos, eu mandei 90% da nossa força de trabalho para casa, né? Então você fica só com a parte técnica e não pode levar ninguém para entrevistar. Então todas as entrevistas são feitas via Skype, assim como a gente está aqui, com distanciamento e usando a plataforma virtual. Então você se obriga também a aproximar as linguagens. E a televisão vem aproximando cada vez mais a linguagem do rádio. Em São Paulo, por exemplo, a Band já tem uma redação inteira de YouTube, né, convergindo para o YouTube. Todos os seus veículos estão no YouTube e todos os veículos convergem. Por exemplo, pela manhã cedo tem o Jornal da Band News, que linka com a Rádio Bandeirantes. E a Rádio Bandeirantes entra dentro da TV, a TV entra dentro da rádio. E imediatamente em seguida o canal de agronegócios, o AgroMais, também entra no mesmo processo. E você começa a unificar as mídias. Depois é Band News TV e Band News Rádio. Então, essas coisas estão todas convergindo para uma linguagem. Muda um pouco quando elas se desapegam, saem desse link, né? Mas a força do momento faz com que a gente unifique um pouco essas linguagens todas, né? Em busca do público, né? Eu? Isso, vai, Flávio. Eu queria voltar, Osíris, à questão das fontes, mas tratando agora da fonte mais tradicional que tu tem que lidar no dia a dia, que é o entrevistado. Como é que tu lida com o entrevistado? Qual é a tua relação com as fontes? Aquele mais manhoso, aquele que tende a ser manipulador. Tá? E eu já emendo mais uma questão aí, porque tem pertinência que eu estou trazendo, que é a questão dessa polarização do Brasil. Como é que vocês lidam? Entrevistar alguém da esquerda, contrabalanço com alguém da direita. É assim que funciona? Isso é uma regra antiga, né? Do puxa e estica, que a gente usa cada vez mais, né? Tem que equilibrar a balança, né? E fugir dos radicalismos. Não se deixar contaminar por esses processos todos. Né? Vou começar pelo entrevistador manhoso, né? E isso eu aprendi lá atrás ainda com o Ranzolin, que a gente nunca dá pancada direta. E depois fui aprender na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, quando eu cheguei, um dia fiz uma entrevista, não me lembro com que ministro foi,
E foi aquela coisa meio prepotente de você achar que tem que emparedar o seu entrevistado, né? E aí, eu nunca vou me esquecer que aí me disseram, não, aqui a gente não faz band de inquérito. E realmente, a gente não tem que fazer inquérito, a gente tem que fazer uma entrevista. Outro dia eu vi, acho que foi o Rogério Mendes que falou uma coisa parecida. Quem faz inquérito é delegado, tá? Jornalista faz pergunta. É. Mas às vezes a gente tem esse ranço e se deixa levar nesses processos de tentar emparedar em vez de só perguntar. Não tem pergunta que não possa ser feita de forma educada, né? E a gente pode fazer determinadas perguntas que às vezes parecem mais ásperas, mas de uma outra forma, de uma forma educada. Então a gente sempre, no entrevistador manhoso, no entrevistador aquele que você quer retirar algo, ou que você até quer dar uma emparedada nele, né? Você começa justamente costurando pelas beiras, começa fazendo uma entrevista mais propositiva e lá no meio você dá a emparedada. Você é um pouco mais crítico, mas sempre com educação, sempre com ponderação. Você primeiro traz ele para você, depois você entra onde você quer. Você dá uma rodeada nesse processo todo, né? Isso a idade vai ajudando a gente a fazer, né? E fugir do estereótipo do inquérito, né? Muito Diga, bom. Luiz. Esse tipo de dica aí que é maravilhoso para o público que nós pretendemos atingir aí. A Tamara, agora, a próxima pergunta. Eu fico pensando, eu ouço bastante a Band News e realmente é um público feminino, mas é um projeto novo e uma coisa diferente, é único no Brasil. Quem é que fez esse projeto da Band News, sabe? Quem criou esse modelo né, rápido e informa o tempo inteiro? Tu sabe, Tamara, que a Band News é a filha primogênita, a menina dos olhos do seu Johnny Saad, né? Ele viu algo semelhante nos Estados Unidos há 15 anos, né? Em matéria de vinhetas, em matéria de conteúdo, em matéria de informação, né? E trouxe o conceito para o Brasil. E aí formatou a rádio a partir de São Paulo, né? A rede está completando 15 anos, né? Porto Alegre acho que tem um ano a menos, né? Nesse processo todo, mas ela é um sucesso. No Rio de Janeiro ela é líder de audiência, em São Paulo ela é líder de audiência, aqui nós estamos bem posicionados, né? Em São Paulo e Rio a audiência feminina dela é fora de série, né? Ela tem um conceito inspirado numa emissora americana trazida para o Brasil com alguns ajustes, obviamente. E aquele slogan, né, que a gente até deixou um pouco de molho agora, que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Mas ela tem vozes femininas, ela tem um conceito de agilidade muito forte, né? Ela tem posicionamento sem ser, vamos dizer assim, arrogante, né? E ela tem uma multiplicidade, vamos dizer, de consultores das mais variados tipos, da cultura, do pet, do fitness, do cinema, e isso vai percorrendo a programação ao longo do dia. Isso faz o mix da Band News, né? E o sucesso dela. E ela é obra do seu Johnny Saad, que, inspirado num conceito americano lá, formatou ela para o Brasil e disse, não, vamos fazer uma rede assim aqui, eu acho que tem espaço para isso, e até hoje ela é menina dos olhos, né, do Osiris, para de puxar o saco do patrão aí. Osiris. Não, que isso. Realmente é um projeto... Osiris, qual é a diferença Depois eu quero mais pergunta do Ciro, tá? Sim, estou ouvindo vocês. Tá, porque o Ciro é quem entende rádio aqui, a gente só ouve rádio. Não, eu entendia um pouco do rádio mais antigo, do outro rádio. Agora nós temos um rádio novo, diferente, com Osiris, imagem. É isso que eu queria perguntar, Osiris. Eu tenho acompanhado a Band, a Jovem Pan, essa coisa da câmera no estúdio, a Jovem Pan fazendo transmissão dos seus programas, né? O próprio programa do Boechat, do Barão, do Reinaldo Azevedo. Qual é a diferença do rádio de São Paulo e Porto Alegre ainda não adotou, assim? E qual é a diferença também, assim, em termos de características principais do rádio paulista para o rádio gaúcho? A gente tem características bem próprias do rádio em São Paulo, que é justamente a marca da prestação de serviço deles lá é bem maior, né? Eles têm aquela overdose de trânsito, tempo e a marca de serviço. Nosso rádio ainda é mais posicionado, é um rádio mais calcado no que a herança que a gente tem da Argentina, do Uruguai, né? Um rádio mais de opinião, mais forte, né? Um talk radio, né? Para resgatar assim, mais falado, né?
São Paulo usa muita reportagem no ar, com muita frequência, não usa muito trânsito, usa muita prestação de serviço. Isso é uma marca deles. Não é à toa que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a rádio mais ouvida dentro dos táxis ou dos Ubers é a Band News, né? Que é o rádio em rede e a rádio que tem os espaços locais dando ali a prestação de serviço do trânsito, que eles usam muito, né? O nosso aqui ainda é muito em cima do âncora, muito em cima da informação, óbvio, mas é a informação comentada. É uma informação mais editorializada dentro dos programas, né? A gente até pode falar um pouquinho o que é a Band News e o que é a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes é uma rádio mais editorializada, vamos dizer assim. Osíris, antes do Ciro fazer a próxima pergunta, deixa eu encaixar uma rapidinha aí, que é o seguinte, ó. O que te dá mais gratificação como um jornalista de rádio e o que te dá de sabor aí? Porque esse tipo de coisa sempre é bom a gente colocar para esse público jovem aí que quer começar, para eles não achar que a nossa profissão é só glamour também, né? Que tem sempre alguns dissabores. Então, o que são essas duas coisas para ti? A gente tem realização profissional, obviamente, né? Mas o dissabor é diário, né? Hoje o que traz mais dificuldade realmente é lidar com as redes sociais, lidar com a cobrança de alguém que você sabe que se esconde atrás de um pseudônimo ou de um perfil para lhe atacar diariamente. Isso traz um desgaste muito forte, né? Porque daqui a pouco você tem ali uma sem gama de robôs lhe atacando, chamando de tudo que é tipo de coisa, né? Não só eu que vivo isso, o Rogério vive, o pessoal da Gaúcha vive, o pessoal da Guaíba vive, da Band News também, né? Então, isso lhe traz sabor, a gente gasta energia nesses processos todos. Por mais que a gente abstraia um pouco, eu até aprendi a abstrair um pouco esses ataques, saber separar do que é um ouvinte mesmo e o que é um hater, o que é um robô que está ali só para massacrar o âncora ou tentar impor uma ideologia ou uma opinião, no caso, né? E o que traz mais gratificação, sinceramente, é quando você entra no supermercado e vem uma cidadã lá dizer que, olha, eu lhe ouvi hoje, foi muito bacana aquilo que o senhor falou, assim, assim, assado, e eu atendo a todos no supermercado sempre que eu vou, né? Isso traz uma satisfação muito forte para a gente, né? É um carinho muito forte. E eu dedico um tempo a conversar com essas pessoas, né? Que saudade do tempo que eu te encontrava lá no supermercado Zafari, lá. Agora, é que eu troquei de Zafari. Mas eu não vou mais ao supermercado agora. Mas daqui a pouco vai voltar, né? O Flávio está fazendo sinal para uma pergunta, mas antes eu queria perguntar se o Ciro não quer fazer mais uma. Ciro. É que existe, o Osíris começou, eu me lembro dele no rádio como repórter, não é? Naquele famoso episódio do Presídio Central, não foi isso? Motim do Melara. Tu e o Diego Casagrande. Isso. Ali vocês tiveram uma visibilidade bastante importante, porque foi uma cobertura da Rádio Gaúcha muito presente, muito em cima dos fatos, não é? Então, esse tipo de cobertura agora está se transferindo para a televisão. A televisão não tinha a agilidade que o rádio tinha antigamente. A televisão passa a ter também. É uma concorrência, não é? Eu vejo que as duas mídias estão muito parecidas, porque o rádio está se tornando visível, não é? Hoje, as pessoas que querem ouvir rádio, muitas vezes querem também ver o que está acontecendo, quem é que está falando, quem é que está apresentando. Não fica mais aquele mistério, aquela curiosidade de saber quem é o cara que está falando. Então, eu vejo que há alguma mudança nesse sentido. Você acha que nós caminhamos para essa paridade entre essas duas mídias, rádio e televisão? Eu acho que nesse momento sim, Ciro, sabe? Nesse momento, em função da pandemia, em função do ouvinte querer cada vez mais ver o bastidor do apresentador. Eu faço meus programas de casa, o Rogério faz de casa, o Marco Antônio Pereira do Esporte faz de casa, o Sérgio Boas também, todo mundo está fazendo de casa, assim bem como as outras emissoras. Então as pessoas têm a necessidade, e aí no primeiro dia eu instalei a live do Instagram, não tinha feito ainda. E aí daqui a pouco eu fui ver que eu tinha mais seguidor na live do que ouvinte. Era um troço meio maluco, as pessoas queriam ver o meu bastidor. E aí eu comecei a mostrar meu equipamento, meu estúdio, tudo mais, né? E só aumentava o número de pessoas ingressando na live, porque elas querem justamente participar do teu cotidiano. E elas ficam esperando você entrar na live do Instagram, do Facebook, do YouTube.
E isso não te incomodou, hein? Em casa também. Não te incomodou isso, essa invasão de privacidade do leitor, do ouvinte? Não te incomodou? Isso tem um limite também, né, Luiz Adolfo? Cabe a gente impor um determinado limite. Às vezes entra alguém fazendo uma pergunta que você não quer responder, faz de conta que não viu, né? Tem isso também, né? E é alguém pedindo para mostrar alguma coisa que você não tem que mostrar. Tem o limite desse processo. A gente está aprendendo a fazer o home office também, em meio à pandemia. E o home office também tem limitações. Eu fui aprender que trabalhando em casa eu trabalho muito mais do que na empresa, por exemplo. Porque você está 24 horas envolvido nos processos. Né? Então, por incrível que pareça, isso também está acontecendo. E ali adiante a gente vai ter que delimitar bem. Agora, é uma invasão de privacidade? Claro que é. Porque daqui a pouco você transporta o seu ouvinte para a sua casa, para o seu escritório. Tem que saber lidar com isso. Né? Deixa o Flávio fazer a próxima, que ele tem horário para sair. Eu tenho que sair em seguida. Eu queria que tu aprofundasse um pouco mais, Osias, a questão do rádio como prestador de serviço. Tá? O rádio que atende aí a questão do trânsito, o clima, o alagamento, o buraco na rua, uma versão do jornalismo comunitário. E o rádio moderno, especialmente não o rádio musical, mas o rádio de notícia, o rádio All News, tá? Se presta muito a isso. Então, eu gostaria que tu comentasse isso, porque me parece que é uma vocação que esse tipo de rádio tem, tá? E não tem mais volta, né? Isso não tem mais volta, Flávio, e eu sempre gosto de dizer, às vezes nós somos muito impregnados por Brasília, pelo Piratini, pela Assembleia, pela Prefeitura, e muitas vezes o rádio ele tem que voltar à sua origem e cobrir o buraco de rua, sim, cobrir a necessidade da sua comunidade lá no interior da Vila Safira, na Restinga, no extremo sul da capital. A gente não pode esquecer dessas pessoas, né? O rádio começou por aí e tem que também manter esse espaço aberto. Não pode achar que só interessa o que acontece em Brasília, ou só interessa o que acontece no Piratini, ou por aí afora. A pauta de política e economia são muito importantes, mas o rádio tem que cobrir a sua província na sua raiz, lá na vila também. Atender o seu ouvinte mais pobre, atender o seu ouvinte da comunidade, cumprir esse papel. E tem espaço para cumprir esse papel. Né? A pandemia está nos ensinando que os veículos tradicionais retomaram sua força. Por quê? Porque as pessoas precisaram ir em busca da credibilidade, ir em busca de quem faz checagem de informação. Porque a gente está recheado de fake news das redes sociais. Ninguém sabe mais em que informação confiar. E quando alguém busca informação qualificada, ele vai buscar no rádio, na TV e no jornal. É ali. Por quê? Porque sabe que tem checagem de informação e, no caso da prestação de serviço, do atendimento à comunidade, tem a cobrança do poder público, né? Tem que ter essa cobrança, justamente para o serviço chegar naqueles mais carentes que estão lá. O rádio, aos poucos, está retomando esses processos todos. Essa vocação jamais vai ser abandonada. Tamara. E a questão o público da Bandeirantes é um público feminino, mas a gente não vê muito nas redações de rádio as mulheres. Ou ver, pelo menos no microfone é pouco, já tem algumas, mas o protagonismo ainda é dos homens, né? Elas ficam mais coadjuvantes, pelo menos é o que eu vejo. A Band News rompeu um pouco isso, né, Tamara? A Band News tem mais meninas hoje trabalhando do que até homens. São Paulo, Rio de Janeiro e até aqui Porto Alegre tem aumentado bastante, né? O rádio antigo AM, que está representado na Rádio Bandeirantes, a FM 94.9, sim, esse ainda tem menos vozes femininas. Mas como hoje nós temos uma redação integrada, não existe mais a redação da TV, a redação da Rádio AM, a redação da Rádio FM, a redação do virtual, não. Hoje é uma redação só para todas as plataformas e aí todos circulam nessas plataformas. As meninas do rádio também entram na televisão. Em nível nacional, no Band News TV para todo o país, né? Ou às vezes até na Band TV em rede. Né? Então, aos poucos isso vem mudando bastante. A Band News ajudou muito isso. Em São Paulo tem mais meninas que meninos, né? Mais mulheres do que homens, inclusive. Rio de Janeiro também. Porto Alegre está caminhando nesse processo também. Aos poucos tem mais mulheres na Band News do que propriamente homens, né? E isso vai, obviamente, empurrando a empresa, né? Oi? Assim, no microfone, na apresentação de programas? No microfone também. Só para lembrar aqui, a gente tem a Eduarda, a Gabi Plentes, a Lúcia Matos, a Ana Cássia, né? A Ana Cássia é mais comentarista, né? Mas eu tenho 4 ou 5 meninos que se alternam ao longo da programação,
né, hoje, na Band News, no caso. Né? Na Rádio Bandeirantes, não. Na Rádio Bandeirantes são mais homens, porque são programas estanques com homens âncoras, né? Mas, realmente, o futuro é ter mais espaço para mulheres. Aquela máxima que se tinha antigamente, a voz feminina não se adapta bem ao rádio AM. Isso foi por água abaixo há muito tempo. Né? Até mesmo porque hoje se exige muito mais competência e conteúdo do que voz propriamente dita. Né? Osíris, tu que foste produtor, foste repórter, foste apresentador, agora tu é um âncora. Como é que é essa trajetória dentro do rádio e o que os jovens jornalistas, tá, as pessoas que estão chegando no rádio, têm que fazer para passar por essa trajetória que tu já passaste aí? Qual é a qualidade que tem que ter um profissional para alcançar essas metas aí? Hoje ele tem que permanentemente estar estudando, sempre. Bem informado e estudando, procurando se aprimorar em conteúdo, em forma, em operação prática nesses produtos todos. Né? E isso, a trajetória vem ao natural. Né? Não adianta programar muito, porque eu sempre brinco que o Ranzolin me dizia, tu tem mais sorte que juízo. Bem assim. Mas eu sou de um tempo que você tinha que rezar para ser escalado com uma cobertura internacional e aí ali você jogava só a Copa do Mundo. E ali a tua carreira ou despencava ou crescia. Né? Hoje essas coisas são mais raras, né? E você constrói a carreira dentro de um processo de redação de aprimoramento. Eu levei, puxa vida, acho que, sei lá, quase um ano para pegar um microfone dentro da Gaúcha, porque eu era produtor, o produtor não falava. Hoje o menino entra na redação, 2, 3 dias depois, se ele está apto em linguagem, ele já vai para o microfone. Acabou o mito da voz? Acabou o mito da voz. O mito da voz não existe mais. Não existe, existe o conteúdo. Né? Hoje é conteúdo. Tem conteúdo, né? Domina a língua, responsabilidade, né? Alguma empatia, vai para o ar. Vai ser produtor ou repórter. Né? Sim. E ele tem que se especializar, por exemplo, fazer polícia, fazer economia, fazer política. Tu gostava muito de política, tu trabalhava muito com política também. Tu avalia que é interessante para um estudante de jornalismo entrar para uma rádio com uma especialidade assim que ele curte mais e que ele investe? Eu acho bom que ele faça isso, mas não é fundamental. Já foi no passado, hoje não é mais. Hoje, se ele for um generalista, ele vai ter mais oportunidades e dominar bem as generalidades. Né? Porque durante o dia ele vai oscilar muito nas pautas que ele vai cobrir. Né? Assim bem como o âncora no ar vai oscilar em quem ele vai entrevistar. Né? Então, ele tem que estar apto nesses processos todos. Né? E isso é importante. Se ele quiser se especializar, não tem problema nenhum, não é um problema, mas ele tem que dominar um pouco de cada coisa. É importante ser generalista no rádio hoje. O momento impõe isso tudo. Que a gente migra de uma pauta científica em busca de uma vacina até uma crise em Brasília porque estão detonando um ministro. Então, e até o buraco da rua, lá da Vila Safira. Então, a gente tem que passar por essas pautas todas, podendo dominá-las minimamente. Né? E mais do que nunca, é preciso ler. Dominar a língua, estudar, se aperfeiçoar. Né? Então, esses processos não mudam, estão cristalizados. Né? Agora, no passado, você se especializar em algo era muito importante. Hoje já não é tão importante. É bom, mas se você puder ser um generalista e configurar sua carreira a partir dali, vai ser melhor. Né? Se puder ter uma passagem no exterior, daqui a pouco também, isso é importante. Né? Porque é um referencial a mais, né? É um handicap. Então, vem lá, Tamara. O Ciro na minha frente. Osíris, antigamente vocês acabaram de falar sobre isso, embora recentemente, sobre o problema da voz. E problema não, era uma virtude. Na época mais antiga, na minha época, por exemplo, uma das virtudes para te entrar em rádio era ter uma boa voz, entendeu? Porque o ouvinte imaginava um ser bem diferente daquilo que ele era, né? Fisicamente, por exemplo. Eu me lembro muito de um radialista que tinha na Rádio Gaúcha, o José Delia. Não sei se alguém se lembra do Delia. José Delia era um locutor de rádio, de cabine, vamos supor,
e participava lendo comerciais nos programas do Carlos Nobre e outros programas de auditório. O Delia, eu conheci pessoalmente ele na Rádio Princesa, era era um contraste muito grande entre a figura dele física e a voz que ele tinha, né? Então, uma das características de quem fosse para o rádio é ter voz e saber ler direitinho, sem errar, né? E isso aí foi uma forma que mudou, claro, com o tempo mudou. E uma das fontes de formação de bons âncoras e bons profissionais de rádio é o setor de esportes. Se você fizer uma análise, vai ver que muitos desses âncoras de rádio antigos e repórteres vieram do futebol, da área de campo, porque na área do futebol dava realmente uma experiência muito grande para lidar com o microfone, fazer perguntas. Era uma fonte formadora de bons profissionais de rádio que migraram para a televisão posteriormente, como Lauro Quadros, próprio Ranzolin, Lazier Martins, enfim, tem uma série deles que vieram da área esportiva. Hoje me parece que isso não tem mais essa procedência. Você acha que é isso aí mesmo, ou o esporte continua fornecendo mão de obra para a televisão e para o rádio de um modo geral, assim, desvinculando-se da área esportiva? O esporte já foi formador de uma geração inteira que fez jornalismo, né? Eu não vim do esporte, né? Eu já entrei direto no jornalismo, né? E fiz esporte extemporaneamente, uma ou outra vez. Agora, hoje, o jornalismo não depende mais do esporte, né? O profissional que entra no jornalismo, ali ele vai ascender, vai virar repórter, âncora e por aí afora. O esporte hoje está mais segmentado. A gurizada que vai fazer esporte na redação, geralmente eles não querem fazer jornalismo. Até se inverter um pouco esse fluxo, lá na Bandeirantes nós temos o coordenador de esportes, veio do jornalismo, que é o Taigor Jan, que fazia jornalismo e foi ser coordenador de esporte, hoje é repórter esportivo e comanda programas do esporte. Acabou se invertendo esse processo todo, né? Não que isso seja uma regra, é um momento que isso acontece. É como eu digo, hoje não precisa ter voz. Claro que precisa, né? Se tiver uma voz boa, bem impostada, bonita, melhor ainda, obviamente, né? Mas não é só isso, né? Se ele tiver uma voz regular, tiver uma boa interpretação, uma boa leitura, um bom conteúdo, uma boa imposição em carisma, também vai ser um bom profissional, né? As coisas mudam nesses processos todos, né? O esporte hoje está mais segmentado, vamos dizer assim, ele ainda tem grandes profissionais, ainda é formador, mas o jornalismo não depende tanto nesse processo. O jornalismo forma o seu time e cede ainda para o esporte depois, né? Todos acabam se unindo nas grandes coberturas, como a eleição, por exemplo, todo mundo vai para a bancada para trabalhar junto, o pessoal do esporte e do jornalismo. Isso é uma regra que não muda, né? E como as redações estão menores, e agora em tempo de pandemia, isso também ajuda que todos sejam mais colaborativos, né? Todos aprendem juntos nesse processo, né? Então, hoje o jornalismo é mais independente do que já foi no passado e forma seu próprio scratch, vamos dizer assim, né? Mas estão todos ainda colaborando na mesma redação, né? Osíris, como nós estamos já nos aproximando quase da 1 hora de conversa, tá? Eu queria fazer 2 perguntas numa agora, porque elas são indispensáveis para nós, tá? Uma delas é a seguinte: como é que é ser um mediador, como tu é, muitas vezes nos teus programas, tendo colegas de vários espectros ideológicos, assim, desde aqueles bem de direita, aqueles outros bem de esquerda, e como é que tu administra isso, que habilidade tem que ter para administrar? E a última, embora tu já tenha tocado no aspecto de a pandemia recuperou um pouco a nossa credibilidade, eu queria saber como é que o jornalismo, na tua visão, vai sair desse episódio e como é que vai ser o futuro do jornalismo pós-pandemia. A primeira pergunta a gente resolve com a regra básica do bom senso, para fazer a mediação nesses processos que envolvem colegas que são de um lado, colegas que são de outro e outros que são de centro, né? A gente tem que ter uma posição de bom senso, né? E a idade ajuda um pouco nesses processos todos a gente a fazer essa mediação no dia a dia, né? Eu sou apresentador e sou gestor. Às vezes eu me sento na cadeira e me lembro do Ranzolin, né? E aí eu olho e lembro como é que o Ranzolin faria nesse momento, né? Para chamar um colega e adverti-lo, né? Ou para chamar um colega, elogiá-lo e assim por diante, né? Então, eu busco sempre a referência em quem me ajudou na minha formação, né?
E a minha formação foi feita a partir do Ranzolin, né? Ele é o primeiro grande sucesso de gestor e jornalista numa empresa de comunicação. Os dois juntos, né? Diretor de uma emissora de rádio e também jornalista âncora, vindo do esporte, com o sucesso que tinha com um dos maiores narradores do país, né? E ele tinha um senso de justiça muito forte, né? Muito forte, e de ponderação também, quando sentava atrás da sua escrivaninha e quando aconselhava, chamava e tentava mediar essas questões todas, né? Então, eu busco essa referência para mim. Quanto ao jornalismo, eu acho que o jornalismo vai sair fortalecido nesse processo todo. E jornalismo, às vezes, tem que ter lado, né? Lado da ciência, lado da medicina, e a gente vive algo que nunca viu. É diferente de uma guerra, né? Que a gente só vai descobrir lá no fim de todos os processos, através de investigação ou de elucidação, que não haviam armas químicas em Bagdá nem no Iraque, né? Mas aquilo se prestou para o Bush acabar se reelegendo. Isso a gente só vai ver lá depois, a história vai contar para a gente anos depois, né? Na hora você vai registrar os fatos. A pandemia é diferente. A gente nunca teve uma crise sanitária desta monta. Nem a minha geração, nem a de vocês, né? E nem a que está aí, a mais nova. Então, aí a gente tem que se apegar na ciência e a partir dela, fazer um trabalho jornalístico sério, absolutamente sério. Eu acho que o jornalismo vai sair fortalecido. Pelo menos as fontes tradicionais vão sair fortalecidas. Porque até as fontes tradicionais, que eram mais ligadas às redes sociais, hoje ponderam o efeito fake news, que é visceral e mina a boa informação, né? Nós hoje resgatamos a boa informação e acho que o bom jornalismo vai sair fortalecido. Agora eu quero fazer uma brincadeira que eu disse que ia fazer. Eu disse para minha mulher que ia fazer. Ela disse: não faz isso. Eu ia dizer assim: o Léo Sabala é teu filho, aquela voz dele é imitação. O Léo é pupilo, é meu filho, é como se fosse meu filho. Eu tenho vários filhos aí. Muitos deles ficaram na Gaúcha, né? E a gente conversa sempre. Não, ele é muito querido. Puxa, ele volta e meia me faz uma ou outra homenagem. A Maíra, a esposa também, e a filha lá, eles estão fora de série, né? Pode enquadrar como filho. Puxa, é um elogio para mim, porque ele tem muito talento. Sempre teve, desde pequenininho, sempre teve muito talento ele, né? Legal. O Luiz aí fica com finaleira aí. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Ciro, Tamara. Vai, Tamara. Última. Eu queria fazer uma pergunta. Tamara. Essa questão de interatividade, todo mundo dá opinião, eu percebo que alguns programas de rádio, as pessoas falam muito da sua vida pessoal que a gente não ouvia antes. Ah, porque é minha esposa, porque é meu filho, porque não... Sabe? Na Band News eu não vejo isso. Eu via o Boechat, que brincava, a minha doce... Verusca. E as filhas, ele citava uma ou outra, a mãe, ele citava... Mas ele estava num patamar acima, né? Mas eu vejo o pessoal meio que começando e começar a falar, porque meu filhinho fez isso, sabe? Coisas que não é notícia, né? O ouvinte acho que não está muito interessado. Então, eu acho isso meio, às vezes, constrangedor, assim, né? E uma das razões que eu optei pela Band News foi isso, porque tu não vê isso. Muito raramente alguém fala da sua vida pessoal. E em outras rádios tradicionais, tu acaba sabendo tudo sobre a vida deles que tu não está interessado. Eu sempre... É um fenômeno isso, né? Moderno, sei lá. Esse é um fenômeno potencializado pela pandemia e pelo estúdio em casa, onde as pessoas têm a necessidade de mostrar a sua antessala como se fosse uma revista Caras. Eu sempre preservei muito a minha privacidade e a minha intimidade, meu relacionamento, minha companheira, meu filho, meus cachorros, tudo isso, entende? Sempre preservei muito e gosto de manter isso preservado, né? Gosto de não expor esses processos todos, né? E eu noto que o ouvinte tem a necessidade, muitas vezes, de invadir a tua sala, de ver teus cachorros, de ver tua companheira, de ver isso, de ver aquilo, de ver tua casa. Isso tem um limite. Há âncoras, né, nesse processo todo que gostam de mostrar, né? Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que tem que ter uma barreira nisso tudo. Então, daqui a pouco, tem que ter um limite nisso, né? Até porque eu gosto de ter privacidade. Eu, quando tiro férias, eu desligo mesmo, entende? Eu desligo o rádio, eu desligo tudo. Faço esses processos todos. Vou fazer outras coisas para fazer o que eu gosto de dizer sempre, higiene mental, né? Liberar a mente, boa leitura, boa música, para poder se renovar, né? E a gente tem que se renovar como ser humano, como profissional, como esposo, como pai, como filho, como tudo, entende?
Então, e a necessidade do ouvinte invadir a tua sala, tem gente que gosta e permite. Eu, particularmente, não gosto e procuro fazer uma barreira nisso tudo. O limite é o do home office do escritório. Né? Antes mesmo da pandemia, eu acho que tinha uma coisa meio de celebridade, que o pessoal de jornalismo... O pessoal de jornal já não tem muito isso, né? Não é uma coisa de se pôr em evidência. Mas o pessoal de microfone, acho que tem mais essa coisa, né, de celebridade. Acho que antes da pandemia, a gente via as pessoas se colocando muito a sua vida pessoal. Isso está muito associado com rede social, né, Tamara? A rede social transforma as pessoas em celebridade, transforma elas em ícones, né? Então, isso está sendo realimentado pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. O Instagram usa muito isso, porque o Instagram é muita imagem, né? Agora que a gente está fazendo lives pelo Instagram, mas o Instagram usa muita imagem e menos texto, e acaba celebrizando muito, né? O Facebook também celebriza as pessoas, né? Isso, às vezes, acaba retirando o foco do conteúdo, que é o fundamental, né? Que é o que tem que ser preservado, né, nisso tudo, né? Mas são momentos que a gente vive. Vamos ver como é que isso vai evoluir ali adiante. Tudo isso tem uma linha de extensão, né? E linha de saturação também, né? Chega a um ponto que acaba virando, né? Assim como agora as pessoas resgataram os veículos tradicionais, deixaram um pouco de lado a informação através das redes, né? Ali adiante, esse formato também pode acabar mudando, né? Essa coisa da celebrização. Sempre vai existir, né? O problema sempre é o excesso, o over, nesses processos todos, né?